Saudações! Vamos falar um pouco sobre a construção da civilização ecológica chinesa. Uma nação só prosperará quando seus jovens prosperarem. Um país cheio de esperança terá um grande amanhã somente quando as suas gerações mais jovens tiverem ideais, habilidades e um forte senso de responsabilidade. O sonho chinês é um sonho sobre a história, o presente e o futuro. É um sonho da nossa geração, mas mais do que isso, um sonho de gerações mais jovens. O sonho chinês nacional de rejuvenescimento será realizado, em última análise, além e através dos esforços dos jovens, de geração em geração. A China é um país socialista de ditadura democrática popular sob a liderança da classe trabalhadora, baseada em uma aliança de trabalhadores e agricultores. É um país onde o poder do Estado pertence ao povo. A democracia socialista da China é a democracia mais ampla, genuína e eficaz para salvaguardar os interesses fundamentais do povo. O próprio propósito de desenvolver a democracia socialista é dar plena expressão à vontade popular, proteger os interesses do povo e seus direitos, despertar sua criatividade e fornecer garantias sistemáticas e institucionais para garantir que o povo, e somente o povo, dirija o país. Já em 2003, em um discurso proferido no primeiro Fórum de Ecologização da China, Yue Pan trouxe o conceito de civilização ecológica industrial. Em 2007, 4 anos depois, no 17º Congresso do Partido Comunista da China, pela primeira vez foi proposta um ambicioso plano de construção de uma civilização ecológica. 5 anos mais tarde, em 2012, no 18º Congresso Nacional, anunciou-se a implementação abrangente de um esquema geral de poder econômico, político, cultural, social e ecológico da civilização em construção. Nesse mesmo ano, 2017, no 19º Congresso Nacional, enfatizou-se a construção de uma civilização ecológica através de um plano do Congresso Nacional para a construção dessa civilização para o terceiro milênio, de modo a promover o desenvolvimento sustentável da China. Em 2018, na primeira sessão do 13º Congresso Nacional das Pessoas, foi proposta que se inscrevesse a civilização ecológica na Constituição. E tal foi feito. O conteúdo da Constituição foi alterado para promover o desenvolvimento coordenado de material civilizacional e político da civilização espiritual, social e ecológica, para transformar a China e prepará-la para um período próspero, forte, democrático, civilizado, harmonioso e belo do socialismo e do poder socialista moderno. A civilização ecológica do desenvolvimento ganhou uma posição inédita na história chinesa. Na série de pensamento econômico sobre a teoria de Xi Jinping, o conteúdo da construção da civilização ecológica foi explicitado especificamente por ele como a harmoniosa simbiose entre o homem e a natureza, a governança e a proteção, desde a grama até a areia das montanhas, as florestas, os campos, os lagos e os rios, de modo que tudo resulte na construção de uma bela China. Fecha aspas. Como um componente essencial das 5 esferas para o desenvolvimento do socialismo com características chinesas, a construção da civilização ecológica penetrou em todos os aspectos da modernização socialista na China. A civilização ecológica é um conceito que foi desenvolvido com a ajuda dos comunistas do Partido Comunista Chinês, particularmente por Yue Pan, o ex-diretor adjunto do Estado da China para a Proteção Ambiental. O conceito foi articulado como uma busca de um novo modelo de civilização industrial, um modo alternativo de desenvolvimento econômico para a solução de crises ecológicas geradas pela maneira tradicional de industrialização. Em algum tempo, o significado do conceito permaneceu vago e, de certa forma, inespecífico. Mas a civilização ecológica refere-se à soma de conquistas materiais
e espirituais obtidos pelos seres humanos de acordo com o princípio do desenvolvimento harmonioso da humanidade, da natureza e da sociedade. Refere-se, assim, portanto, a uma construção cultural e ética, com a morfologia centrada na convivência harmoniosa, de forma a criar um ciclo virtuoso, toda ela voltada para o desenvolvimento e a prosperidade sustentável entre o homem e a natureza, homens e homens e entre homens e a sociedade. O caminho do avanço político-socialista com características chinesas é o resultado lógico da evolução da história, na teoria e na prática, pois o povo chinês há muito se envolve em lutas desde o advento dos tempos modernos. É um requisito para manter a própria natureza do partido e cumprir a sua finalidade fundamental. Não existem dois sistemas totalmente iguais. E um sistema político não pode ser julgado em abstração, sem levar em consideração o contexto político e social no qual está inserido, sem levar em consideração a história, as tradições culturais. Nenhum sistema político deve ser considerado como única escolha, como único norte, e não se deve copiar mecanicamente sistemas políticos de outros países. Para Xi Jinping, abre aspas, devemos defender a longo prazo e fortalecer constantemente a democracia socialista da China. Fazer esforços ativos e prudentes para promover a reforma do sistema político e melhorar as instituições, os padrões e procedimentos da democracia socialista. Devemos garantir que as pessoas participem, de acordo com a lei e de várias maneiras e formas, na gestão dos assuntos estatais, econômicos, culturais e sociais, de tal forma que eles se consolidem e melhorem sua estabilidade, sua unidade e a sua vitalidade política. Fecha aspas. Ver que os pobres e as áreas pobres entrarão na sociedade moderadamente próspera, junto com o restante do país, foi uma promessa solene feita pelo nosso partido. Devemos mobilizar as energias de todo o partido, de todo o país e de toda a sociedade e continuar a implementar medidas de redução e alívio da pobreza. Deve-se operar com base em mecanismos de trabalho de tal forma que o governo central faça os planos gerais, os governos provinciais assumam a responsabilidade geral e os governos municipais e distritais garantam a sua implementação. Assim, há de se fortalecer o sistema para fazer com que os chefes dos comitês do partido e os governos em cada nível da administração chinesa assumam a responsabilidade geral pelo alívio da pobreza. Há de se continuar avançando na redução da pobreza. Isso é imperativo e será feito com união de esforços entre o governo, a sociedade e o mercado. Deve-se dar atenção especial a ajudar as pessoas a aumentar a confiança na própria capacidade de sair da pobreza e garantir que todos tenham acesso à educação para o que é necessário. Vamos fortalecer a colaboração no alívio da pobreza entre as regiões leste e oeste e fornecer assistência focada em áreas de extrema pobreza. Devemos garantir que até o ano de 2020 todos os residentes rurais que vivam abaixo da linha da pobreza tenham saído dela e que ela seja eliminada em todos os condados e regiões pobres. A China de fato conseguiu isso, ainda que somente esse ano. Mas um hiato de 2 anos, para quem passou por 100 anos de exploração capitalista, é suportável. O alívio da pobreza acabou chegando àqueles que realmente precisam e produziu resultados genuínos. O homem e a natureza, deve-se lembrar constantemente, formam uma comunidade de vida. Nós todos, como seres humanos, devemos respeitar a natureza, seguir seus caminhos e protegê-la. Somente observando as leis da natureza, a humanidade pode evitar erros dispendiosos em sua exploração. Qualquer dano que infligamos à natureza acabará voltando para nos assombrar. Essa é uma realidade que todos temos que enfrentar. A modernização que buscamos nesse sentido deve ser caracterizada pela coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza, para que, além de criar riqueza material e cultural, possa se atender às crescentes necessidades das pessoas, dos seres humanos, por uma vida melhor. Assim, precisamos também fornecer mais produtos ecológicos de qualidade, para atender a essas mesmas demandas de pessoas por um mundo mais bonito. Deve-se, agindo na base desses princípios, priorizar a conservação de recursos e a proteção ambiental, deixando a natureza se restaurar, desenvolvendo layouts essenciais, estruturas industriais e formas de trabalho
para que a vida seja ajudada a conservar os seus recursos e que o meio ambiente seja protegido. Com isso, podemos restaurar a serenidade, a harmonia e a beleza nossa e da natureza. É necessário também intensificar os esforços para estabelecer uma estrutura legal e política que promova a produção e o consumo verdes e promova também uma estrutura econômica sólida que facilite o desenvolvimento verde, de baixo carbono, em uma economia circular. Criar um sistema baseado no mercado para a inovação de tecnologias verdes, desenvolvendo finanças igualmente verdes e estimulando o desenvolvimento de indústrias de economia de energia e de proteção ambiental, bem como indústrias que protejam, criem e produzam energias limpas, para que se promova uma revolução na sociedade no que tange o respeito ao consumo de energia e construa-se um setor energético limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente. Nas palavras de Xi, incentivaremos a conservação de todos os aspectos e promoveremos a reciclagem. Tomaremos medidas para que todos economizem água, reduzam o consumo de energia e de materiais e estabeleçam vínculos entre o uso circular de recursos e materiais na produção industrial e a vida cotidiana. Incentivaremos todos os modos de vida simples, moderados, ecológicos e de baixo carbono e vamos nos opor à extravagância e ao consumo excessivos. Lançaremos iniciativas para fazer com que os escritórios do partido e do governo se saiam muito melhor do que estão saindo, quando se trata da conservação, do desenvolvimento de famílias, de escolas, de comunidades e serviços de transportes ecologicamente corretos. Intensificaremos os esforços para estabelecer uma estrutura legal e política que promova a produção e o consumo verdes e promova também uma estrutura econômica sólida que facilite o desenvolvimento verde, de baixo carbono e circular. Devemos criar um sistema baseado no mercado para a inovação de tecnologia verde. Devemos desenvolver finanças verdes e estimular o desenvolvimento de todo tipo de indústria que nos ajude a economizar energia e a proteger o meio ambiente, assim como indústrias que nos conectem ao natural. Devemos produzir e promover uma revolução na produção e consumo de energia e construir um sistema e um setor energético limpos, sempre de baixo carbono, sempre seguro e eficiente. Para isso, incentivaremos a conservação em todos os aspectos e promoveremos a reciclagem. Tomaremos medidas efetivas para o reuso e a reutilização, para que não se desperdicem recursos. Nesse sentido, devemos envolver toda a sociedade na melhoria do meio ambiente e abordarmos as questões ambientais em sua raiz. Continuaremos nossa campanha para prevenir e controlar a poluição do ar, para tornar nossos céus azuis novamente. Vamos acelerar a prevenção e o controle da poluição da água e tomar medidas abrangentes para a melhoria das bacias hidrográficas e áreas oceânicas offshore. Devemos fortalecer o controle da poluição do solo e a restauração dos solos poluídos. Intensificaremos para isso a prevenção e o controle da poluição agrícola de todas as fontes não pontuais e tomaremos medidas enérgicas para melhorar os ambientes da vida rural. Vamos melhorar o tratamento de resíduos sólidos e lixo. Em resumo, o que o governo chinês se propõe a fazer é exatamente o contrário do governo Temer e Bolsonaro. Colocar a natureza como prioridade, mas sem deixar de colocar o povo como prioridade conjunta. Não mais governar para o mercado, não mais governar para o agronegócio, não mais governar para a finança, para os especuladores imobiliários. Governar para o povo, de acordo com princípios rígidos de respeito à natureza e às populações. A aplicação de padrões de descarga de poluentes mais rígidas, a garantia de que poluidores sejam severamente responsabilizados, deve estar no norte das políticas públicas. Os sistemas de avaliação e credibilidade devem ser aperfeiçoados para que se promova efetivamente a proteção ambiental. E isso deve ser divulgação obrigatória para todas as informações ambientais e imposição de punições severas para quaisquer violações do meio ambiente. Vamos estabelecer, segundo Xi Jinping, um sistema de governança ambiental no qual o governo assume a liderança, as empresas assumem a responsabilidade e as organizações sociais e o público participem. Devemos nos envolver efetivamente na governança ambiental global e assim cumprir os compromissos que a China estabeleceu com a redução de emissões.
Compara isso com as políticas dos Estados Unidos. Compara isso com as nossas. Certo? Para o partido, devem ser realizados grandes projetos para proteger e restaurar ecossistemas chaves, melhorar o sistema de escudos para a segurança ecológica e desenvolver corredores ecológicos e redes de proteção da biodiversidade, de modo que se fortaleça a qualidade e estabilidade de todos os ecossistemas da China. Deve-se concluir o trabalho de traçar limites para proteger os ecossistemas, designar terras agrícolas básicas permanentes e delinear limites precisos para o desenvolvimento urbano. É nesse sentido que a China proibiu a construção de novos arranha-céus. Deve-se promover também o reflorestamento, tomar medidas abrangentes para o controle da desertificação, o que inclusive está sendo feito, porque o deserto de Muus deixou de existir. Foi totalmente transformado em áreas de pastagem, savana, proteção ambiental, floresta e agricultura. Todos os desertos pedregosos também devem ser protegidos. A erosão do solo deve ser combatida. Deve-se fortalecer a conservação e restauração de todas as zonas úmidas e prevenir e controlar melhor os desastres geológicos, porque os terremotos são um fato da China. Deve-se melhorar o sistema de proteção de florestas naturais e transformar mais terras agrícolas marginais não em terras agrícolas principais, mas em florestas e pastagens. Deve-se proteger rigorosamente as terras agrícolas e expandir testes de rotação de cultura, de modo que se mantenha sempre alguma terra em pousio, para que a biodiversidade possa crescer mesmo em ambientes rurais. Deve-se melhorar os sistemas de regeneração de terras agrícolas, de pastagem, de floresta, de rios e de lagos, e estabelecer mecanismos diversificados baseados no mercado para a compensação ecológica das populações atingidas. É necessário a reforma do sistema de regulação ambiental. Para isso, deve-se fortalecer o planejamento geral, a organização e liderança para a construção de recursos naturais estatais, de forma que os ecossistemas naturais sejam monitorados e que se melhore o sistema de gestão ambiental. Esses órgãos modernizados desempenharão de forma unificada as funções de titulares de todos os recursos naturais da China, que sejam de propriedade pública, a regulação para o uso de todo o espaço territorial chinês e a proteção e restauração dos ecossistemas, com funções que vão do monitoramento ao lançamento de medidas de combate à poluição em áreas urbanas e rurais, de modo que se conduza também à aplicação da lei. Deve-se estabelecer sistemas para o desenvolvimento e proteção do espaço territorial chinês. Deve-se melhorar as políticas de apoio às zonas funcionais. Deve-se desenvolver um sistema de reservas naturais composto principalmente de parques nacionais que sejam amplos, que permitam o desenvolvimento da vida. Deve-se tomar medidas duras para punir e parar todas as atividades que prejudicam o meio ambiente. Compara isso com o governo Bolsonaro e o garimpo na Amazônia. Compara isso com o governo Temer e Bolsonaro, principalmente o último, e a liberação de agrotóxicos. Compara isso com o governo Temer e Bolsonaro e as políticas de preservação ambiental tomadas no Brasil. E aí a gente chega à conclusão que o Brasil é a vanguarda do atraso, o que é uma vergonha descomunal, porque pouco mais de 30 anos atrás, durante a Eco 92, o Brasil era pioneiro no mundo, o Brasil era líder, o Brasil era a honra desse planeta. Agora somos a vergonha e o lixo. De toda forma, como Xi Jinping disse pessoalmente, o que estamos fazendo para construir uma civilização ecológica beneficiará as gerações vindouras do nosso povo e do nosso planeta. Devemos ter um forte compromisso com a civilização ecológica socialista e devemos trabalhar para desenvolver um mundo a partir de um modelo de modernização que leve em consideração o desenvolvimento humano, mas sempre de maneira harmoniosa com a natureza. Devemos fazer a parte da nossa geração para proteger o meio ambiente. Qual que é a parte dessa geração de velho que está comandando o Brasil? É tornar a vida dos jovens absolutamente insustentável, é fazer com que milhões de brasileiros migrem, saiam desse país, porque ele está se tornando um lixo e um local inabitável para qualquer um que queira paz, progresso e desenvolvimento. Romper com o golpe, romper com o bolsonarismo, romper com o MDBismo temerista, significa dar chance para os nossos jovens. Significa ter futuro, coisa que no momento não temos. Espero, sinceramente, que a eleição do Lula mude tudo isso. E, na verdade, eu estou bastante animado. Até agora ele tem feito boas escolhas, dentro daquilo que o sistema permite. Porque o brasileiro tem que aprender
que para defender o povo devem ser eleitos representantes do povo e não das elites, não do agronegócio, não desses crentes vagabundos, sabe? Não desses pastores à toa, desses latifundiários que promovem golpe. Devem ser eleitos cada vez mais representantes do povo, para o povo e pelo povo. Tanto a China quanto o mundo estão em meio a mudanças profundas e complexas. A China ainda está em um importante período de oportunidade estratégica para o desenvolvimento. As perspectivas são brilhantes, mas os desafios são graves. Todos os camaradas devem mirar alto e olhar longe, estar atentos aos perigos, mesmo em tempos de calmaria, e ter a coragem de buscar reformas e abrir novos caminhos, nunca ficando insensíveis à mudança ou permanecendo inativos. Devem ser unidos o povo chinês e todas as etnias, para que se conduza assim a uma vitória decisiva na construção de uma sociedade moderadamente próspera. Porque a ideia da riqueza só é possível para alguns e à custa da pobreza da maioria. Moderadamente próspero todos podem ser, desde que nenhum seja rico. Assim, a construção de uma nova sociedade está pensada em todos os seus aspectos e garantida em todos os seus esforços para que o socialismo com características chinesas para a nova era triunfe para o bem da China e da humanidade. A nação chinesa, que desde o início dos tempos modernos suportou tanto e por tanto tempo, alcançou uma transformação tremenda. Ela se levantou, se enriqueceu e está se tornando cada vez mais forte, passando a abraçar perspectivas brilhantes de rejuvenescimento. Isso significa que o socialismo científico está cheio de vitalidade na China do século XXI e que a bandeira do socialismo com características chinesas agora voa alto, orgulhosa para que todos possam vê-la. Significa também que o caminho, a teoria, o sistema e a cultura do socialismo com características chinesas continua se desenvolvendo, abrindo um novo caminho e novas perspectivas para outros países em desenvolvimento também alcançarem a sua modernização. A China oferece uma nova opção para todas as nações, para todos os países que desejam o seu desenvolvimento preservado e também a sua independência, e oferece a sabedoria chinesa e uma abordagem chinesa para resolver problemas enfrentados por toda a humanidade. Essa nova era será uma de construção de sucessos passados para que se avance na direção de uma nova causa, para que se continue a partir de um contexto histórico a lutar pelo sucesso do socialismo com características chinesas. Será uma nova era para que se garanta decisivamente a construção de uma sociedade moderadamente próspera. Isso tem que ser ressaltado. A China será um país melhor para todas as pessoas que lá vivem, para os filhos dessas pessoas, para as filhas dessas pessoas, se eles lutarem com um só coração para realizar o sonho chinês de rejuvenescimento nacional. A era que se antevê é uma em que a China se aproximará do centro do palco e fará as maiores contribuições para a humanidade, como ela já fez ao longo de milênios e séculos passados. Com o desenvolvimento do socialismo com características chinesas, entramos em uma nova era. A principal contradição enfrentada pela sociedade chinesa nesse sentido evoluiu. O que a China enfrenta agora é a contradição entre o desenvolvimento desequilibrado e inadequado do meio ambiente e as necessidades cada vez maiores das pessoas por uma vida melhor. A China atendeu às necessidades básicas de mais de 1 bilhão de seres humanos. Foi responsável por 70% da redução da pobreza que a humanidade conheceu nos últimos 20 anos. E basicamente ela possibilitou que pessoas tivessem vidas decentes. E em breve levará isso à construção de uma sociedade moderadamente próspera, de forma que isso seja bem sucedido. As necessidades a serem atendidas para que as pessoas tenham uma vida melhor são mais amplas. E essa amplidão só cresce, essa amplitude só aumenta. Não só crescem as necessidades materiais e culturais, as demandas por democracia, pelo Estado de Direito, por equidade, por justiça, por segurança e um meio ambiente muito melhor estão aumentando. Nesse sentido, ao mesmo tempo, na China, as forças produtivas globais das empresas chinesas melhoraram significativamente e em muitas áreas a capacidade chinesa de produção lidera o mundo. O problema mais proeminente é que o desenvolvimento chinês ainda é desequilibrado, ainda não é o adequado. E esse é o principal fator limitante para as crescentes necessidades das pessoas por uma vida melhor seja atendida. Assim,
Para que essa situação seja revertida, deve-se reconhecer que a evolução da principal contradição enfrentada pela sociedade chinesa representa uma mudança histórica que afeta toda a paisagem e que cria novas demandas para o trabalho do partido e do país. Com base nos esforços contínuos para sustentar o desenvolvimento, deve-se dedicar muita energia para abordar qualquer desequilíbrio e todas as inadequações do desenvolvimento, e que toda a China, assim, possa se esforçar para melhorar a qualidade e o efeito do desenvolvimento. Não pode ser uma palavra vazia que beneficie uns poucos. Com isso, a China estará em melhor posição do que qualquer outro país do mundo para atender às crescentes necessidades econômicas, políticas, culturais, sociais e ecológicas de sua população, e também para promover um desenvolvimento humano integral com progresso social abrangente. Deve ser reconhecida que a evolução principal da contradição enfrentada pela sociedade chinesa não muda a avaliação do atual estágio do socialismo na China. A dimensão básica do contexto chinês, que o país ainda está e permanecerá por muito tempo no estágio primário do socialismo, não mudou. Isso aqui é teoria socialista marxista básica. Encara o socialismo como uma etapa para se chegar no comunismo. E o que a China está dizendo é quase trotskismo, que enquanto as condições globais para o socialismo não estiverem prontas, a luta deve ser global. Mas tem muito de stalinismo, tem muito de maoísmo, porque enquanto isso não acontecer, é localmente que a China deve resolver o seu socialismo. Assim, a China entende que todos devem permanecer totalmente comprometidos com a linha básica do partido, como a fonte que mantém o país e o partido funcionando e que traz felicidades ao povo chinês. O partido deve liderar e unir o povo chinês em todos os grupos étnicos no cumprimento da tarefa central e prioritária do desenvolvimento econômico. Deve-se atender aos 4 princípios cardeais, deve-se continuar reformando e abrindo, deve-se buscar autossuficiência, trabalhadores e empreendedores cada vez melhores, e todos devem se esforçar para transformar a China em um grande país socialista moderno, que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e bonito. Xi Jinping textualmente disse, abre aspas, a entrada do socialismo chinês em uma nova era é, na história do desenvolvimento da República Popular da China e na história do desenvolvimento da nação chinesa, de tremenda importância. Na história do desenvolvimento do socialismo internacional e na história do desenvolvimento da sociedade humana, também de tremenda importância. Todo partido deve desenvolver uma confiança inabalável, trabalhar duro e trabalhar bem, para que o socialismo com características chinesas exiba uma vitalidade ainda mais forte do que aquela que possui. A gente sempre deve se lembrar que com a história de mais de 5.000 anos, a nação chinesa criou uma civilização esplêndida, fez contribuições notáveis para a humanidade e se tornou, por muitos períodos da história, uma das maiores nações desse planeta. Mas a guerra do ópio, o imperialismo, o capitalismo fizeram com que a China mergulhasse na escuridão da turbulência interna e da agressão estrangeira. O povo chinês, devastado pela guerra e pela imposição do consumo de drogas por parte dos Estados Unidos, da Inglaterra e de potências ocidentais, foi dilacerado e viu a pátria ser dilacerada, vivendo assim na pobreza e no desespero. Mas com tenacidade e heroísmo, inúmeros patriotas dedicados lutaram, avançaram contra todas as adversidades e tentaram, com todos os meios possíveis, buscar a salvação da nação. Todavia, apesar de seus esforços, eles foram impotentes para mudar a natureza da sociedade na velha China e a situação do povo chinês. Mas o rejuvenescimento nacional tem sido o maior sonho do povo chinês desde os tempos modernos. Em sua fundação, mais de 100 anos atrás, o Partido Comunista da China fez da realização do comunismo seu mais alto ideal e seu objetivo final e assumiu a missão histórica de rejuvenescimento nacional. Ao perseguir esses objetivos, o partido uniu o povo chinês e o conduziu através de lutas árduas, mas até a conquistas épicas. O partido estava profundamente consciente que para alcançar o rejuvenescimento nacional era fundamental derrubar as 3 montanhas, a do imperialismo, a do feudalismo e a do capitalismo burocrático que estava oprimindo o povo chinês, e realizar a independência da China, a libertação do povo, a reunificação nacional e o desenvolvimento social, com estabilidade.
O partido uniu o povo e o conduziu no caminho certo da revolução, utilizando as zonas rurais para cercar as cidades e tomar o poder do Estado com a força militar. Concluiu-se a nova Revolução Democrática depois de 28 anos de uma luta dolorosa, e assim se fundou em 1949 a República Popular da China, que marcou a grande transição do país e do povo de uma autocracia feudal milenar para uma democracia popular socialista. O partido estava profundamente consciente de que, para conseguir o rejuvenescimento nacional, era necessário estabelecer um sistema social avançado, que se ajustasse à realidade da China. O partido uniu o povo e o conduziu na conclusão da Revolução Socialista, estabeleceu o socialismo como sistema básico da China e avançou na construção desse socialismo. Isso completou a mais ampla e profunda transformação social da história da nação chinesa e talvez da humanidade. Criou as condições políticas fundamentais e a base institucional para alcançar todo o desenvolvimento e progresso da China hoje. Foi feita dessa forma uma enorme transição. A nação chinesa reverteu seu destino de declínio contínuo dos tempos modernos, quando submissa ao imperialismo, ao capitalismo e ao feudalismo, na direção de um progresso constante, na direção da prosperidade e da força. O pensamento sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era deixa claro o seguinte: 1. O objetivo primordial é defender e desenvolver o socialismo com características chinesas, realizando a modernização socialista e o rejuvenescimento nacional, com base na conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera, em todos os aspectos. Uma abordagem de duas etapas que devem ser tomadas para transformar a China em um grande país socialista moderno, que seja forte, que seja próspero, que seja democrático, que culturalmente seja avançado, que seja harmonioso e que seja bonito, já em meados desse século, até 2050. Ponto seguinte: deve-se deixar claro que a principal contradição enfrentada pela sociedade chinesa na nova era é aquela entre desenvolvimento desequilibrado e inadequado e as necessidades cada vez maiores do povo para uma vida melhor. Portanto, é necessário continuar o comprometimento de todos com uma filosofia de desenvolvimento centrado nas pessoas e trabalhar para a promoção e desenvolvimento humano completos e prosperidade comum para todos, sem que ninguém seja beneficiado e sem que ninguém seja excluído. Também é importante deixar claro que o plano geral para construir o socialismo com características chinesas é o plano integrado de 5 esferas e a estratégia geral é a estratégia abrangente de 4 frentes. Ele destaca a importância de se promover uma confiança cada vez mais forte no caminho, na teoria, no sistema e na cultura do socialismo, com características chinesas. Deve-se deixar claro que o objetivo geral de aprofundar a reforma em todos os campos não é outro que não melhorar e desenvolver o sistema de socialismo com características chinesas, modernizando o sistema e a capacidade de governança em toda a China. Deve-se deixar claro que o objetivo geral do avanço abrangente da governança é baseado na lei e que se estabeleça um sistema de Estado de Direito socialista com características chinesas para se construa um país e um Estado de Direito socialista. Deve-se deixar claro que o objetivo do partido deve ser construir um exército forte de uma nova era e transformar as forças populares em força de classe mundial que obedeçam ao comando do partido, que possam lutar e vencer, mantendo sempre a conduta excepcional. Deve-se deixar claro que a diplomacia entre todos os grandes países desse mundo deve ser também feita com características chinesas, com vista a fomentar um novo tipo de relações internacionais e que se construa uma comunidade com futuro compartilhado para toda a humanidade. Compare isso com o unilateralismo americano, com o excepcionalismo americano. Deve-se, por fim, deixar claro que a característica definidora do socialismo com características chinesas é a liderança do Partido Comunista da China. A maior força do sistema de socialismo com características chinesas deve ser a liderança do Partido Comunista da China. O partido é a força máxima da liderança política. Apresenta os requisitos gerais para a construção do partido na nova era e sublinha a importância do trabalho político na construção desse partido. O pensamento sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era se baseia e se enriquece ainda mais com o marxismo-leninismo, com o pensamento de Mao Zedong, com a teoria de Deng Xiaoping, com a teoria dos 3 representantes e com a perspectiva científica do desenvolvimento.
Representa-se assim a mais recente cena de conquista na adaptação do marxismo ao contexto chinês e se encapsula a experiência prática com a sabedoria coletiva do partido e do povo. É um componente importante da teoria do socialismo com características chinesas e um guia de ação para todos os membros e para todo o povo chinês, enquanto todos se esforçam para alcançar o rejuvenescimento nacional. Esse pensamento deve ser respeitado e constantemente desenvolvido. Todos no partido devem compreender bem a essência e as ricas implicações do pensamento sobre o socialismo com características chinesas para a nova era e aplicá-lo plena e fielmente em todos os trabalhos que sejam desenvolvidos. Devemos nos lembrar sempre, e os chineses se lembram disso, porque são marxistas, que o povo é o criador da história. O povo é a força fundamental que determina o futuro não só do partido como do país. Assim, com base nisso, deve-se garantir o status principal do povo e aderir aos compromissos do partido de forma a servir o bem público e exercer sempre o poder no interesse do povo. Deve-se observar o propósito fundamental do partido, que é servir o povo de todo o coração e colocar em prática a linha central do partido em todos os aspectos da governança. Deve-se considerar como objetivo principal as aspirações de todas as pessoas de viver uma vida melhor e confiar nos outros em sua volta, para que a nossa história avance. O desenvolvimento, nesse sentido, é a base e a chave para a resolução de todos os problemas do país. O desenvolvimento deve ser sempre, no entanto, um desenvolvimento saudável. Deve ser conseguido que se firme o propósito de visão de desenvolvimento inovador, coordenado, mas verde e aberto, que seja para todos, sem ninguém excluir. Deve-se defender e melhorar o sistema econômico socialista básico da China e o sistema de distribuição socialista. Não deve haver indecisão em trabalhar para consolidar o setor público e não deve haver nenhuma irresolução sobre trabalhar para encorajar, apoiar e orientar o desenvolvimento do setor privado. Deve-se ver que o mercado desempenha um papel decisivo na alocação de recursos, mas o governo desempenha melhor o seu papel e a nova industrialização, aplicação de tecnologia de informação, urbanização e modernização agrícola andam de mãos dadas. Construir-se, assim, uma civilização ecológica é vital para sustentar o desenvolvimento da nação chinesa. Deve ser percebido que as águas límpidas e as montanhas verdejantes são ativos inestimáveis e deve-se agir com base nesse entendimento, para que se implante na política nacional fundamental a conservação dos recursos e a proteção do meio ambiente, de modo que se valorize o meio ambiente, de tal forma que eles sejam cuidados como as pessoas cuidam das próprias vidas. Deve-se adotar uma abordagem holística para conservar as montanhas, os rios, as florestas, as fazendas, os lagos e as passagens, implementando os sistemas mais rígidos possíveis para a proteção ambiental e desenvolvimento de modelos de crescimento e modos de vida que sejam ecologicamente corretos. Deve-se buscar um modelo de desenvolvimento sustentável com o aumento da produção e da produtividade. Padrões de vida mais elevados devem ser perseguidos, mas também ecossistemas cada vez mais saudáveis. Deve-se continuar a iniciativa da bela China de criar bons ambientes de trabalho e uma vida que faça do povo chinês feliz, para que o partido faça e o povo faça e a China faça parte da segurança ecológica global. O sonho do povo chinês está intimamente ligado ao sonho dos povos de todos os países do mundo. O sonho chinês só pode ser realizado em um ambiente internacional pacífico e sob uma ordem internacional estável. Não unilateralismo americano, não excepcionalismo, mas uma atitude global de cooperação pelo bem comum. Deve-se ter em mente que os imperativos internos e internacionais permaneçam no caminho do desenvolvimento pacífico e continuem buscando como estratégia mutuamente o benefício da abertura. Deve-se defender a justiça, enquanto busca-se interesses compartilhados e se promove um novo pensamento sobre a segurança comum. Nesse ponto, nitidamente, a visão chinesa é muito semelhante à Rússia. Essa segurança comum deve ser abrangente, cooperativa e sustentável. Deve-se buscar um desenvolvimento aberto, inovador e inclusivo, que beneficie a todas as pessoas e a todo mundo. Deve-se impulsionar intercâmbios interculturais, caracterizados sempre pela harmonia na diversidade, pela inclusão, pelo aprendizado mútuo. E isso passa por cultivar ecossistemas com base
no respeito da natureza e no desenvolvimento verde. Todas essas iniciativas não podem ser apenas retóricas. Não pode ser apenas retórica. Deve ser fatos e deve ser sentido pela população chinesa e promovido ativamente pelo partido. É isso, gente. Isso é a sociedade, a civilização ecológica chinesa. Essa é a visão chinesa do socialismo industrial. Ok? Até mais.